para a gente começar, então, o que nós vamos ver? Um pouquinho da questão que leva aos chamados grandes descobrimentos ou grandes navegações. Nós sabemos que, a partir do século XII, XIII, a Europa começou a viver um período de renascimento do comércio, de renascimento das cidades, e isso foi um processo que trouxe muitos lucros, muitas vantagens econômicas, principalmente para as cidades que estavam próximas aí ao mar Mediterrâneo, uma vez que esse primeiro momento do renascimento do comércio se dá pelo Mediterrâneo. Porém, aos poucos, esse lucro obtido no comércio ele começa a despertar ambições de outras regiões, de outros territórios, que também querem usufruir dessa riqueza que está circulando no período. O resultado é que aquelas nações voltadas para o Oceano Atlântico também começam gradativamente a desenvolver algum tipo de atividade comercial, começam a buscar aí acesso a essas mercadorias que, no caso do Mediterrâneo, estão sendo, nesse período, monopolizadas pelas cidades italianas. Por causa disso, aos poucos, principalmente em Portugal, começa a surgir uma atividade comercial ligada à navegação, ligada aí exatamente à exploração do Oceano Atlântico. A partir disso, aos poucos, nós teremos o avanço português ao longo da costa africana. Por que Portugal? Porque Portugal é uma das primeiras nações da Europa a conseguir unificar o poder político nas mãos de um rei. Aquilo que a gente vê como o surgimento dos Estados Nacionais no final da Idade Média, se dá de uma forma assim, bem objetiva no território português, logo após a expulsão dos muçulmanos do seu território. Graças a isso, Portugal acaba sendo o pioneiro nesse processo de expansão marítima, consegue conquistar vários territórios ao longo da costa africana e, graças a isso, aos poucos vai obtendo grandes riquezas, vai conseguindo minérios, vai conseguindo marfim, pimenta, começa a explorar a própria população do litoral africano, transformando-os em escravos, e graças a isso vai ampliando cada vez mais a sua lucratividade. Além da questão política, é importante ressaltar que nessa época você também tem um período de grande desenvolvimento científico. Nós estamos falando aí do Renascimento, que trouxe experimentação, que trouxe novas teorias, que trouxe novos instrumentos, a bússola, o sextante, o astrolábio, o uso da pólvora, as armas que podem ser colocadas num navio a partir desse momento. Tudo isso também ajudou a contribuir no processo de exploração e levou os portugueses a serem pioneiros nesse processo. Quando outras nações percebem que Portugal está ganhando dinheiro, temos então o surgimento do pioneirismo na Espanha. Espanha também, à semelhança de Portugal, só se consolidou como nação ou como Estado nacional após a expulsão dos muçulmanos do seu território. A diferença é que, no caso da Espanha, demorou um pouquinho mais, né? A Espanha só conseguiu expulsar do seu território os muçulmanos lá em 1492. Após isso, a Espanha também começa a investir recursos na questão de obter um território, obter uma rota para obter as mercadorias lá nas Índias. O que ocorreu de fato é que, enquanto Portugal navegou em direção ao sul e foi costeando e conquistando o litoral africano, a Espanha resolveu seguir numa outra direção, né? O Colombo acreditava que era possível chegar ao leste navegando pelo oeste, né? E nós sabemos o que aconteceu com a viagem dele, ele acaba topando com o continente americano no meio do caminho, e graças a essa descoberta, em pouco tempo, a Espanha se torna uma das grandes potências da Europa, uma vez que ela vai encontrar, a partir aí de 1518, 1520, ela vai encontrar jazidas de ouro e prata que vão dar a ela uma quantidade gigantesca de riqueza.
Essa chegada do Colombo levou a uma disputa, digamos, negociação entre Portugal e Espanha, que é a questão das assinaturas dos tratados. Primeiro, a bula intercoétera, né, que estabelecia ali 200 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde, né, que não foi aceita por Portugal, porque dizia que era muito pouco, né, que a maior parte dos territórios ficariam sob posse da Espanha, inclusive alguns dos arquipélagos que Portugal já tinha dominado, já estava explorando, ficariam muito próximos aos limites espanhóis, e principalmente a questão da América, que o Colombo já havia chegado. É bom lembrar que a bula intercoétera é assinada um ano depois do Colombo ter chegado à América. E aí Portugal renegocia e consegue ampliar essa linha de 200 para 370 léguas, dando origem aí ao Tratado de Tordesilhas. Como já disse em outros momentos, olhando apenas para a América, parece que Portugal perdeu com o Tratado de Tordesilhas. Mas é bom lembrar que dentro dos limites de Tordesilhas ficava todo o continente africano e grande parte do continente asiático, né? Então Portugal não perde, Portugal ganha e ganha muito, porque naquele momento histórico o interesse de Portugal está no litoral africano e na possível chegada à Índia. Chegada essa só vai acontecer 4 anos depois do Tratado de Tordesilhas, né? 1498, quando o Vasco da Gama finalmente chega à Índia. E aí você tem a consolidação do domínio do Novo Mundo, que é a expressão que se usa nesse período, né? Não se usa América, não se usa nenhuma outra denominação. O termo que se usa é o Novo Mundo. E o Novo Mundo seria de Portugal e da Espanha. Enquanto o lucro do comércio com o Oriente era cada vez maior, Portugal continuou explorando basicamente o seu comércio com a Índia. Quando que Portugal muda essa questão? Muda a partir daí de 1530, quando outras nações europeias, como França, como Inglaterra e a própria Holanda, começam a entrar também no processo de expansionismo marítimo. Quando essas nações começam a entrar no processo de expansionismo marítimo, elas encontram um obstáculo que é exatamente o Tratado de Tordesilhas. Então, o que a maioria dessas nações fará? Elas simplesmente vão ignorar o Tratado de Tordesilhas e vão começar a avançar sobre os domínios portugueses e sobre os domínios espanhóis. Então, você tem ingleses vindo para a América Central, indo para a América do Norte, você tem os holandeses vindo principalmente para o Nordeste brasileiro, você tem os franceses estabelecendo feitorias ao longo da costa brasileira para explorar o pau-brasil. São várias, depois, claro, os franceses também tentam 2 vezes fundar colônias no território brasileiro. Se você olha para o mapa da América Central, a maioria das ilhas da América Central ainda hoje são possessões ou holandesas, ou britânicas, ou francesas, ou tem 1 ou 2 que ainda são espanholas. Por quê? Exatamente porque várias outras nações europeias, elas resolvem ignorar o Tratado de Tordesilhas e começam elas também a procurar o seu espaço aqui na América. Quando Portugal percebe isso em relação ao Brasil, que não bastava ter descoberto o Brasil, como se usa a expressão, e posto lá um marco dizendo isso aqui é posse do rei de Portugal, isso não parava, principalmente os franceses, né? O rei da França, na época, dizem que ele teria falado que ninguém mostrou para ele o testamento de Adão, dizendo que o Novo Mundo era só de Portugal e Espanha, né? Então, o que a França fazia? Ela sistematicamente mandava expedições para o litoral brasileiro e grande parte do que hoje é o Sudeste, ela acaba, então, estabelecendo um processo de contato com as populações indígenas e vai começar a explorar a madeira. O governo português, no primeiro momento, manda aqui para o Brasil as chamadas expedições guarda-costas, mas a expedição passava e meses depois os franceses voltavam.
Então, o governo português concluiu que era necessário ocupar de fato o território brasileiro. Por que ele não ocupou antes de 1530? Porque, em termos econômicos, não havia se visto nenhuma riqueza que, de fato, permitisse uma lucratividade na exploração do Brasil. E o objetivo da época era exatamente esse. Porém, aos poucos se percebeu que o solo, o clima do território brasileiro era propício para a cana-de-açúcar. Então, o governo português resolve dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias, grandes lotes de terra, e entregar isso às autoridades, aliados do governo lá em Portugal, membros da baixa nobreza, cavaleiros da corte e tal. Com isso, aos poucos, o território brasileiro começa a ser colonizado de uma maneira oficial. Antes disso, ocorreu lá a viagem do Martim Afonso de Souza, a fundação de São Vicente como a primeira cidade do litoral brasileiro e tal, mas oficialmente a ocupação do Brasil começa com as capitanias hereditárias. Porém, nós sabemos que essa empreitada não deu muito certo, as capitanias eram gigantescas, exigiam muitos recursos para se tornarem economicamente viáveis. Poucos dos que receberam essas capitanias tinham esses recursos, que iam desde você armar um navio lá em Portugal, conseguir colonizadores para virem aqui viver no território brasileiro, toda aquela questão das dificuldades de comunicação, de transporte do período. Então, isso fez com que a maioria das capitanias não desse certo. Muitos proprietários sequer conseguiram recursos para vir conhecer a sua capitania. Então, algumas ficaram abandonadas mesmo com a concessão. Outros até vieram e tentaram sobreviver daquilo que havia disponível na capitania, ou seja, explorar a madeira, procurar minérios, tentar apresar índios, mas muitos acabaram fracassando e até mesmo morrendo nesses atritos com os índios. Outros ainda vieram, iniciaram um processo de ocupação, mas entraram em, vamos dizer assim, num processo de falência e também abandonaram, e algumas deram certo, né? Principalmente aquela que foi fundada a partir da primeira expedição colonizadora, né, de São Vicente, e a da Bahia. A da Bahia por quê? Porque você tem a instalação por parte de Portugal da sede do governo geral mais tarde. Mas nesse momento, junto com São Vicente, a outra que prospera é Pernambuco, porque inicia o processo de colonização e de produção da cana-de-açúcar. Então, olhando para esse processo das capitanias hereditárias, basicamente, duas se desenvolvem economicamente, é o caso de São Vicente e de Pernambuco, e uma mais tarde será desenvolvida pela própria presença da administração portuguesa com a sede do governo geral no Brasil, que é o segundo momento. Quando o governo percebe que as capitanias não estão dando certo na maneira como ele havia planejado, e por isso você tem o risco de perder o controle sobre o território, o que faz o governo? Manda para o Brasil uma autoridade representando o rei, o chamado governador-geral, que traz consigo 3 auxiliares: o capitão-mor, para cuidar da defesa, o ouvidor-mor, para fazer a aplicação da justiça, e o provedor-mor, para cuidar do abastecimento, para estabelecer aquelas relações entre a metrópole e a colônia. Então, a partir disso, a partir do estabelecimento do governo geral, o rei de Portugal passa a ter um controle mais efetivo sobre a capitania, sobre as capitanias, desculpa, e principalmente vai garantir a presença do governo português aqui no território brasileiro, certo? A partir disso, nós temos o fim da experiência autônoma, digamos assim, das capitanias hereditárias. Praticamente isso durou menos de 15 anos, né? E exatamente pelo risco da perda do controle do território, o governo português foi obrigado a adotar essa nova estratégia. A partir desse momento, o que nós vamos experimentar no Brasil? O início
do desenvolvimento daquilo que é conhecido como o ciclo da cana-de-açúcar. Várias regiões do Brasil, mas principalmente nesse primeiro momento São Vicente e Pernambuco, mais tarde São Vicente praticamente abandona a atividade canavieira e quem vai passar a concentrar a maior parte das atividades de produção de açúcar no Brasil será o Nordeste, por isso até o termo Nordeste açucareiro. O que surge com a produção do açúcar? Um grande processo de ocupação da área litorânea do Nordeste, a instalação da chamada plantation, ou seja, grandes latifúndios, monocultores, cana-de-açúcar basicamente, com trabalho escravo. Escravidão que começa com o domínio indígena, mas que é rapidamente substituída pela escravidão africana. Por que escravidão africana? Exatamente porque, dentro da lógica mercantilista, você precisava fazer as mercadorias circularem para garantir lucros. Se você tem o índio aqui no território, você apresa esse índio, você não gera lucro para o mercantilismo metropolitano, né? Então, a opção da metrópole em trazer a mão de obra africana, porque é uma outra forma de obter lucro para as companhias mercantis portuguesas no período. Com isso, consolida-se a escravidão africana junto com a lavoura açucareira. Como que é essa sociedade açucareira? É uma sociedade ruralizada, é uma sociedade patriarcal, ou seja, a base do processo de organização é em torno da figura do pai, né? O dono, o chamado senhor de engenho, ele é a autoridade local. Normalmente, o poder desses senhores era maior dependendo da quantidade de agregados que ele tinha em torno de si. Então, é comum num engenho, na casa grande, você ter, além da família do senhor de engenho, irmãos, primos, tios, sobrinhos, quer dizer, quanto mais pessoas dependessem desse senhor, maior era o seu status, maior era a sua, vamos dizer assim, sua presença dentro daquela sociedade. Então, esse é um modelo que predomina nesse período, uma economia ruralizada, um poder patriarcal e, principalmente, a submissão desses outros grupos exatamente ao senhor de engenho. Com a produção de açúcar, o Nordeste açucareiro se tornou uma grande fonte de lucro para Portugal. E tudo ia bem até o finalzinho do século XVI. O que acontece no final do século XVI? Ocorre uma tragédia lá em Portugal. O novo rei que foi coroado em Portugal, um tal de Dom Sebastião, um jovem rei, resolveu que, além dos domínios territoriais que Portugal tinha aqui na América, era dever de um país cristão como Portugal expulsar os infiéis dos territórios próximos. E aí esse Dom Sebastião resolve montar um exército e vai atacar os muçulmanos que viviam no norte da África, naquela região ali onde nós temos o Marrocos hoje. O que acontece aí? Nessa batalha, os portugueses são massacrados. E o rei de Portugal, Dom Sebastião, é morto durante a batalha, mas a batalha é tão sangrenta que ninguém consegue achar o corpo do rei. Quer dizer, provavelmente ficou irreconhecível tal a carnificina que foi a batalha. Com a morte do rei, primeiro começou um mito lá em Portugal, que a gente vai ouvir falar dele no Brasil do século XX ainda. Criou-se um mito lá que ninguém achou o corpo do rei, porque durante a batalha os anjos desceram do céu e levaram Dom Sebastião para o paraíso, né? Então criou-se esse mito, que ele foi elevado aos céus. Mas a morte de Dom Sebastião, jovem, sem herdeiros, fez com que quem assumisse o trono fosse um tio dele, um cardeal, que já tinha lá seus 80 e poucos anos, e que logo depois de ter assumido o trono morre também. Com a morte do tio do Dom Sebastião, o que vai acontecer? O próximo herdeiro do trono é o rei da Espanha. E o rei da Espanha rapidamente se aposta de Portugal, se proclama rei de Portugal, dando início à chamada União Ibérica, que vai se estender de 1580 a 1640.
que acontece com a União Ibérica? Os territórios portugueses, obviamente, passam a ser territórios espanhóis. E aí as rivalidades que a Espanha tem lá dentro da Europa vão aparecer aqui na América. A principal consequência disso para o Brasil é a invasão do Nordeste açucareiro pelos holandeses. Por quê? Porque Espanha e Holanda têm uma rivalidade lá dentro da Europa, porque antes de se tornar um país independente, a Holanda era parte do chamado Sacro Império Romano Germânico, cujo rei, naquele período, era exatamente o rei da Espanha. Então, a Holanda resolve separar-se, resolve proclamar a sua independência, e com isso ela rompe suas relações com a Espanha. Mas é uma das principais aliadas de Portugal. Os comerciantes holandeses são os grandes investidores na instalação de engenhos, quando Portugal começou o ciclo do açúcar no Brasil, e praticamente toda a produção de açúcar do Brasil é distribuída na Europa por comerciantes holandeses. O que a Espanha faz? Ela começa a limitar, começa a dificultar o acesso dos mercadores holandeses ao açúcar brasileiro. E depois de várias tentativas da Holanda retomar esse comércio sem a permissão da Espanha, os holandeses resolvem vir diretamente à fonte. Então, organizam uma expedição e tentam invadir a cidade de Salvador, que na época é a capital portuguesa do Brasil, para se apossar das riquezas aí do território e poder continuar tendo acesso ao açúcar brasileiro. A Espanha e os próprios proprietários locais aqui do Brasil conseguem expulsar os holandeses de Salvador, mas alguns anos depois eles retornam e agora invadem Olinda e Recife, ou seja, invadem Pernambuco, que é a principal área de produção do açúcar, se apossam da região e iniciam todo um processo de domínio sobre a área dos engenhos. Alguns engenhos são destruídos durante essa luta e, posteriormente, são reconstruídos com capitais emprestados pelos próprios holandeses. Então, gradativamente, a Holanda consolida o seu domínio sobre o território nordestino e ali vai permanecer por 24 anos. Esse processo de domínio holandês sobre o Nordeste faz com que, gradativamente, a economia de Portugal entre em decadência. Quer dizer, Portugal dependia basicamente do lucro obtido com o açúcar. Então, o fato dos holandeses terem invadido a principal área de produção de açúcar gera muitos prejuízos a Portugal, assim como gerava prejuízo o fato de Portugal estar subordinado à Espanha. Então, lá em 1640, os portugueses iniciam uma guerra contra a Espanha e conseguem se separar, conseguem voltar a ter a sua autonomia política. Depois de voltar a ter essa autonomia política, Portugal vai levar mais 14 anos, de 1640 até 1654, até finalmente conseguir expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro e retomar o controle sobre a produção de açúcar, que, como eu já disse antes, era a principal fonte de recursos de Portugal. Não vai conseguir recuperar aquela mesma produtividade, o mesmo lucro de antes da chegada dos holandeses, até porque os holandeses deixam o Nordeste brasileiro, mas não deixam a América. Migram em direção à América Central, ocupam territórios ali nas Antilhas e começam a produção de açúcar ali. Como eles dominavam não apenas agora o processo de produção, mas também toda a rede de distribuição lá na Europa, o açúcar holandês vai tomar a maioria dos mercados que antes era do açúcar português. E vai iniciar um processo de decadência da economia açucareira no Brasil, que só vai ser substituído no começo do século XVII, começo do século XVIII, quando começa o ciclo da mineração no Brasil, e aí o ouro vai recuperar as finanças portuguesas, exatamente porque a maior parte do ouro explorado vai ficar para o governo português em forma de impostos. Além dessas questões, o texto de vocês também fala sobre a importância da pecuária na economia colonial, primeiro, ampliando o território nordestino
avançando para o interior, próximo ali ao Rio São Francisco. Isso se dá principalmente quando o açúcar ainda está sendo muito lucrativo, então precisa-se de todas as áreas próximas ao litoral para produzir açúcar, e aí vai-se empurrando o gado para o interior do território nordestino, principalmente as margens do Rio São Francisco, iniciando aí um ciclo de pecuária muito significativo e que depois vai servir também para abastecer a região mineradora a partir do século XVIII. A pecuária também é importante no sul do Brasil. Nesse caso, a introdução foi um pouco diferente. O sul do Brasil foi colonizado basicamente pelos padres jesuítas espanhóis, que fundaram grandes reduções, grandes missões jesuíticas no território. Só que, durante o período da União Ibérica, o que aconteceu? Além dos holandeses terem invadido o Nordeste brasileiro, eles também invadiram territórios portugueses na África, principalmente Angola, de onde vinha a maior parte dos africanos que trabalhavam na lavoura açucareira. As outras regiões do Brasil que não tinham sido ocupadas pelos holandeses ficaram sem o fluxo de escravos africanos e voltaram a escravizar o índio. Nesse contexto, surgem os chamados bandeirantes, que vão expandir o território brasileiro para além da linha de Tordesilhas, até porque, se o Brasil é de Portugal e Portugal é da Espanha, os territórios além de Tordesilhas são todos da Espanha, independente de você ter a linha aí separando. E aí os bandeirantes começam a ir muito além de Tordesilhas, exatamente procurando ouro ou procurando índios para apresar. E grande parte dos índios que eles vão capturar para levar como escravos para o Sudeste e até mesmo para algumas regiões do Nordeste que não estavam sob domínio holandês, são exatamente índios, vamos dizer assim, reduzidos. Era o termo que se usava na época, ou seja, as missões jesuíticas também eram chamadas de reduções. Então, os índios que viviam nas reduções já tinham mudado, em parte, sua cultura. Já tinham se convertido ao cristianismo, muitos já falavam o espanhol e, principalmente, tinham mudado alguns aspectos culturais, como aquela questão que lá na natureza, quem fazia o trabalho agrícola era a mulher e o homem só caçava e cuidava da questão de defesa da tribo. Nas reduções, os jesuítas tinham aculturado esse índio, feito com que os homens fossem cuidar do gado, fossem trabalhar em atividades artesanais, fossem ajudar na agricultura. E com isso, esse índio era muito desejado pelos produtores brasileiros para trabalhar nas suas lavouras. Isso fez com que grande parte das missões jesuíticas do sul do Brasil fossem destruídas pelos bandeirantes, né? E com isso esses índios acabaram sendo levados para o território aí principalmente do sudeste do Brasil. Nesse aspecto é importante a presença dos bandeirantes, tanto nas entradas, que eram expedições oficiais, ou seja, organizadas pelo próprio governo português, quanto as bandeiras, que na sua grande maioria eram expedições particulares, que eram organizadas por quem queria lucro, por quem buscava obter algum tipo de riqueza. Então, de uma maneira geral, graças às entradas das bandeiras, houve uma expansão do território brasileiro, houve essa ampliação do território, e graças a isso o Brasil praticamente conseguiu sua conformação, seu território atual. Um outro aspecto que o texto fala sobre a história do Brasil é a questão da mineração. A mineração ela acabou sendo um dos momentos mais marcantes da economia colonial, porque ela quebra aquele modelo de ocupação do território do período açucareiro. Nós falamos agora há pouco que a economia açucareira era patriarcal, era ruralizada, era centrada no senhor de engenho. A mineração ela mudou esse estilo de organização da sociedade brasileira. Quando você fala de mineração, você fala a cidade de Ouro Preto, a cidade de Mariana, a cidade de Tiradentes, a cidade de Sabará, a cidade de Vila Rica, a cidade de São João del Rei. Por quê? Porque a atividade mineradora desenvolveu também a urbanização. Ela levou ao surgimento de muitas cidades. Isso se dava principalmente porque a atividade mineradora
ela era realizada, na sua grande maioria, por escravos, mas não havia a instalação lá na mina de um local de vida para esses escravos ou presos para o dono da mina. Além disso, a atividade mineradora levou ao desenvolvimento de estabelecimentos comerciais, à construção de igrejas, ou seja, a criação de núcleos urbanos para acomodar toda essa sociedade que se forma em torno da mineração. Além disso, graças à mineração, houve uma dinamização do comércio interno, principalmente o gado de corte vindo do Rio Grande do Sul para alimentação, como os muares, as mulas, burros, para o transporte de mercadorias, e também dinamizou a economia do Nordeste, principalmente abastecimento de gêneros agrícolas e e gado também vindo daquela região próximo ali ao Rio São Francisco. Pessoal, para quem for fazer as unidades 8 a 15, quem ainda não me deu uma resposta, tem até as 10 horas para me mandar no privado uma mensagem dizendo eu vou fazer ou não vou fazer a recuperação, tá? E aí, para quem for fazer, a nossa recuperação é na segunda-feira, dia 5. Espero vocês vão receber o horário certinho já com essa organização, beleza? Então, até lá. Para quem não for fazer, tem uma boa semana de folga. Volto a vê-los só dia 12. Não, nem volto a vê-los dia 12, né? Dia 12 não tem aula, então só vou ver vocês lá na sexta.